Bom dia! Estamos felizes por mais um dia que o Senhor fez. A sua misericórdia, a sua bondade, a sua fidelidade tem permanecido fiel a nós. Ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele é justo, fiel e verdadeiro. Nós temos que nos alegrarmos nele. Nós temos que agradecer a Ele por esse dia, pelo fôlego de vida. Nós precisamos ser gratos pelo que nós já temos, não pelo que nós não temos. Nós precisamos ser gratos pelo que você precisa ser grato pelo que você já tem. Seja simples, seja humilde. Se você for fiel no pouco, bom dia quem está entrando aí. Se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. Então hoje nós vamos falar sobre alienação. Alienação é um conceito, eu não vou falar do conceito jurídico, nem sobre a ideia de Karl Marx, porque a Bíblia diz que se um cego guiar o outro cego, ambos cairão no abismo. E tudo que eu aprendo, tudo que eu estou estudando, eu trago à luz da palavra. Eu procuro buscar significados, eu procuro buscar entendimento da palavra, para que o céu continue trabalhando na minha e na sua vida. Nós precisamos abrir a nossa mente, abrir o nosso coração. Tem coisas que eu vou falar que você pode até não entender no início, mas depois você vai entender. É bastante complicado a gente trazer aqui esse tema, porque no mundo que a gente vive, esse mundo, né, os padrões do mundo, ele está alienado pelas correntes do adversário. O mundo, ele se alienou. A Bíblia diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento de muitos. Então, nós estamos vivendo no padrão desse mundo, mas a Bíblia diz para a gente não se conformar com este mundo, para que nós sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Então eu estou trazendo aqui para você a luz da palavra, para que eu, assim como eu tenho sido transformado, o Senhor está transformando toda a minha vida, para que você também seja alcançado, para que você também possa frutificar para outras vidas. Porque tudo que você aprende não tem a ver, não é para ficar só com você. O reino não tem a ver com uma pessoa. Você trabalha para o reino para que outras pessoas, bom dia para quem está entrando, para que outras pessoas acessem o que já foi entregue para você. Então nós não podemos receber e ficar para nós mesmos. É preciso passar para frente. E sobre a alienação é um tema bem complexo, bem complicado, mas você pode não entender agora, mas depois você vai entender. E eu vou ler aqui sobre o significado da alienação. É muito forte. Olha o significado da alienação. Alienar-se significa tornar-se alheio, afastado ou perder a noção da realidade. Também refere-se a transferir a propriedade para algo ou para outra pessoa, ou afastar-se de algo ou de alguém. No mundo jurídico, eles usam a alienação, eu não entendo muito, né? Mas o que eu peguei é sobre você entregar a sua propriedade, é você... Mais ou menos isso que eu entendi. Eu não vou ir para esse lado, porque senão eu vou me perder aqui no que foi construído dentro de mim. Então, alienar-se a outra pessoa, você estar alienado, é um perigo muito grande. O sistema está aí para aprisionar, para alienar. Desde a nossa infância, nós recebemos, do Estado, nós recebemos a instrução na escola. Quando a gente fica adulto, na faculdade, nós recebemos tudo para nos alienarmos.
Tudo que foi construído foi para te alienar, foi para te paralisar. Foi para fazer com que você perdesse a autoconsciência, a capacidade de você pensar por si mesmo, de você agir por si mesmo. E você acaba não tendo o seu propósito definido. E isso implica na sua perda da sua identidade. Tudo foi construído, foi trabalhado para que isso nos conduzisse a ficar aprisionado pelas armadilhas do adversário. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A gente, sem perceber, acaba se adequando aos padrões desse mundo. A gente, sem ter noção, sem ter entendimento, você precisa buscar por entendimento, porque sem ele você vai padecer. E é o que está acontecendo com a humanidade. Ela está padecendo por falta de entendimento, de conhecimento da verdade. E o que Satanás tem feito? Ele tem usado essas armadilhas, a alienação principalmente, para te manipular, para te aprisionar. Quando você não tem o seu propósito definido, quando você não sabe o que quer da sua vida, quando você fica à mercê de terceiros, de pessoas. Uma hora você quer uma coisa, outra hora você quer outra coisa, você não entende nada, você não sabe nada, você não sabe o que quer da tua vida, você não sabe nem o que vai ser do seu futuro. Claro que o dia de amanhã pertence ao Senhor, mas nós precisamos programar. Você precisa ter uma programação, você precisa ter hábitos que vai te conduzir ao seu verdadeiro potencial. Você precisa abrir mão dos hábitos antigos, dos padrões antigos, para você viver no seu total potencial. E no seu total potencial é quando para você descobrir o seu total potencial, a sua potência, o que tem dentro de você, o que Deus colocou de mais excelente de dentro de você, você precisa deixar de se alienar. Quando você fica alienado, você deixa de pensar por si próprio. Você é conduzido por pensamentos, por sofisma, por padrões que foram impostos para você. Aí você cresce com esses padrões, com tudo que foi imposto em você, e você acredita nisso e a sua vida se torna isso. Aí você só pensa em crescer, em ter um bom emprego, você se formar, você ter uma faculdade, você ter um bom emprego, você se casar, você ter uma boa casa, um bom carro. Todo mundo pensa isso, quer isso para si. Não que seja errado, mas o sistema, ele colocou esse teto em você, para que você não saia desse padrão. Esse padrão foi estabelecido para todos. Na faculdade você já aprende isso. Você tem aquele salário ali, e naquele salário ali, eles não te dão, sabe, oportunidade de você ser um empresário, de você ter sua própria carreira, de você abrir seu escritório, de você... Não, o sistema, ele quer que você trabalhe para outro. Se você faz uma faculdade de enfermagem, você vai trabalhar lá no hospital. Se você faz uma faculdade de advocacia, você vai trabalhar lá em grandes empresas. Ou depois você abre o seu escritório. Mas na faculdade não passam isso para você. Você vai para outras empresas, você vai para trabalhar para outras pessoas. E tudo que você faz, e tudo na sua vida, desde a infância, a vida adulta, tudo que você faz é repetição de um padrão que foi imposto sobre você. E daí você não consegue enxergar um mundo de oportunidade grande que tem lá fora, aguardando você. E a sua mente, ela fica cauterizada a ponto de você não pensar no seu potencial, total potencial,
que Deus te colocou dentro de você, você não consegue pensar, sair fora da caixa. Você fica aprisionado por esse sistema. Você fica aprisionado nesse padrão. E o que eu quero trazer aqui para você? Para você ter muito cuidado, porque isso faz com que você perde a sua autoridade. Isso faz com que você perde a sua identidade. Você fica num estado de inércia. Você fica num estado de dormente. Parece que você está dormindo. Ali naquele estado de dormir só naquele padrão ali. Dormindo só naquele padrão ali. Você não desperta, você não acorda para outro mundo de oportunidade, de vida grande que tem para você. Um mundo de oportunidade que Deus estabeleceu para mim e para você. Então, a alienação não é só nesse conceito do sistema, Satanás tem agido principalmente na religiosidade. Você pode até não entender o que eu vou falar aqui agora, mas depois vai fazer sentido para você. Há mais de 6.000 religiões. Há mais de 6.000 religiões. Pelo tempo que eu estava estudando era isso. Agora já deve ter, não sei se ainda é esse número exato. Mas para você ver o tanto de religião que tem, essa é a principal armadilha do adversário. Paralisar você na religiosidade, na religião. Porque ele estabelece para você algo que é imposto através de homens, conceito através de... Eu não estou falando da palavra pura. Essa palavra aqui, ó. Pura e verdadeira. Eu não estou falando dela. Ela é pura, ela é verdadeira. Ninguém muda ela, ela é imutável. Possa até ser que tenha algumas interpretações humanas erradas, mas a palavra, ela é verdadeira, ela é fiel, no seu contexto geral. Ela é fiel. Ela foi inspirada, ela foi escrita por mais de 40 autores, mas ela foi inspirada por Deus. Deus inspirou, soprou para que o homem, cada escritor fosse escrevendo ela do jeitinho deles, na maneira deles de escrever, de falar, mas a verdade é dele, vem dele. É como eu estava escrevendo meu livro, vou trazer essa analogia, porque é assim que foi escrita a palavra. Porque se é inspirada por Deus, não é que Deus vai pegar na mão do homem e escrever, não é que Deus vai descer e vai escrever. Ele inspira você, inspirou o homem a escrever. E assim, quando eu estava escrevendo meu livro, eu comecei a escrever, e vinha coisas que eu ficava, assim, inspiração do céu mesmo, para dentro do meu ser. E ali eu transmitia do meu jeitinho, com os meus erros de português, meu jeito de falar, mas a inspiração é dele. Uma frase do meu livro que me tocou muito, que eu fiquei muito espantada dessa frase, que jamais eu poderia pensar nisso, eu não tinha esse entendimento, e eu tive a certeza que veio do céu, porque veio. Essa frase, ela me toca muito, todas as vezes que eu penso nela. E por uma covardia minha, por um erro meu, eu deixei ela de fora do meu livro. Eu fiquei tão empolgada com tudo que estava acontecendo, na época eu estava empolgada demais. Minha mente estava começando a abrir, eu empolgada demais, e tudo que eu mandava para eles, porque quando a gente escreve no manuscrito, a gente envia. Aí tem a preparação do texto, tem a diagramação, tem a correção de texto, eles fazem tudo. E quando eles corrigiam, traziam para mim, analisar, eu, tá lindo, tá ótimo. Mandaram a capa, eu, tá lindo, tá ótimo. Gente, hoje em dia eu me envergonho da capa do meu livro. Tenho uma vergonha, porque eu errei. Porque Deus me deu a capa do meu livro. Ele me deu numa madrugada. E eu estava tão empolgada que apagou da minha memória aquela capa, a frase,
apagou da minha memória. E quando começou a dar tudo errado, eu não sei nem por que eu estou vindo por esse lado, mas está tudo bem. E quando começou a dar tudo errado no meu livro, eu falava assim, o Senhor me falou que esse livro ia ajudar muitas mulheres, ia impactar muitas mulheres, e eu não estava sentindo fluir. Aí eu fui perguntar, orar, e o Senhor me respondeu. Foi num sonho, foi forte demais. Por que você colocou aquela capa no livro, aquela mulher no seu livro, na capa do seu livro? Eu, Aí eu acordei e falei, ué. Aí eu lembrei nitidamente da capa que o Senhor me deu. Eu fiquei tão envergonhada. E dali eu passei a pedir perdão ao Senhor e a orientação em tudo, porque eu não vou deixar de errar, nós não vamos deixar de errar, mas cada erro, você não precisa mais cometer os mesmos erros. Você pode crescer quando você não comete os mesmos erros. Você começa a se policiar para não cometer os mesmos erros. E é o que eu estou fazendo, me policiando para não cometer os mesmos erros. Quando vem erros novos, eu venho a pedir perdão, me humilhar e também não cometer mais. Então, voltando aqui para onde eu estava, para mim não me perder, assim foi quando Deus me deu o livro, sendo que eu errei muito, né? Eu estava muito empolgada. Essa frase que não sai da minha cabeça quando eu penso no meu livro, ela não deveria de ter tirado do livro, que ela é muito forte, foi muito forte para mim. Possa ser que não faça sentido para você, mas para quem passou, faz muito sentido. E essa frase é assim, ela foi inspirada por Deus, eu escrevendo, ali veio a inspiração, entrou em todo o meu ser e eu coloquei para fora. E ela diz assim, o seu corpo já foi abusado, a sua alma não precisa ser abusada todos os dias. Olha isso, muito forte. Não, o seu corpo já foi abusado, a sua alma não precisa ser violentada todos os dias, é isso. É essa frase. O seu corpo já foi abusado, a sua alma não precisa ser violentada todos os dias. Olha que forte isso. Isso não poderia vir de mim. Ai, meu batom tá bem árido. É muito forte quando eu penso nessa frase. Por quê? Tem pessoas que passam por abuso, o corpo da pessoa foi abusado, sabe? Por mais que seja mais de uma vez. Mas se acabou ali o abuso, sabe? Se o abusador não tem mais o domínio sobre você, é você que escolhe ficar aprisionada nisso ou não. A sua alma não precisa ser violentada mais, porque o seu corpo já foi violentado. Você pode ressignificar aqui na tua mente, trazer para o teu coração perdão, se perdoar, porque a gente se culpa muito por ter permitido, a gente acha que é culpa, que nós que permitimos, que nós que demos legalidade para isso acontecer. E quando é criança, inocente, se culpa mesmo assim. Isso é uma armadilha do adversário para te aprisionar, para te deixar com vergonha, para se sentir humilhado. Coisa que você não fez, você não precisa se sentir humilhado. Não foi culpa sua, abusaram de você. E por que a gente se sente assim? Tem pessoas que se sentem suja, humilhada, envergonhada de algo que fizeram com ela, que não foi ela que fez. Então não tem que se sentir assim. Por que se sente assim? É uma armadilha do adversário para aprisionar sua alma na dor. Se você ficar nessa dor, além de você não perdoar, você não vai perdoar a pessoa. E uma das armadilhas do adversário de alienação, é muito forte, preste atenção. Uma das armadilhas da alienação que o adversário se aproveita para te manipular é a falta de perdão, é a procrastinação, ciúme. É muito forte. É muito forte. Você vem para Jesus, eu sou de Jesus, eu sou
nova criatura, mas você perdoa. Mas você sente ciúme. Não estou falando daquele ciúmezinho bobo de marido, aquele ciúmezinho bobo de algumas coisas, não. Estou falando daquele ciúme possesso. Eu era ciumenta, eu tinha esse ciúme diabólico, que graças a Deus eu sou livre. Deus me libertou. Por isso que hoje o meu slogan é: eu sou livre. As meninas morrem de rir de mim. Tudo eu falo: eu sou livre, você é livre. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Eu estava aprisionada, eu estava alienada por conceitos, por padrões que foram impostos em mim. E Jesus me mostrou seu reino, Jesus me mostrou a sua luz. E Ele quer mostrar para você também. Abre seu coração. Não olha para a Mônica falha, não. Às vezes eu falo errado mesmo, eu não estou nem aí. Estou aprendendo. Estou me policiando, estou estudando para melhorar cada dia. Eu não vou ficar parada nisso. Eu vou crescer, eu vou avançar. Não olha para mim, não. Olha para a palavra que está sendo falada através de mim. Eu estou sendo inspirada pelo Espírito Santo para você receber vida, para você ser livre das correntes, das amarras que foram impostas a você. Aí você pode dizer: mas eu não estou alienada porque eu não sou uma pessoa religiosa. Tem certeza? Você não é idólatra. A idolatria é uma das armas da alienação. Você pode estar idolatrando um cantor, um pastor, uma pessoa que você gosta muito. A Bíblia abomina a idolatria. E essa é uma presa do adversário. Ele te prende nisso. Você se torna uma presa fácil para ele. Quando você coloca alguém acima de Deus e acima de você mesmo. Às vezes nós nos anulamos, idolatramos outras pessoas. A sua identidade, ela precisa ser ativada para que você veja o seu valor, o seu potencial. Não com orgulho, não com altivez, não. Mas pelo que Ele já fez por você, porque Jesus pagou o preço por você para te devolver isso. É sua, a identidade é sua. Jesus veio te devolver isso. E se você não tiver um propósito definido, você não souber, na clareza da palavra, o que você quer para a sua vida, o que Deus te instruiu, você já está à mercê do mal. Você vai ficar como um barco à deriva, sem direção. E Deus quer trazer direção para a sua vida. Deus quer trazer clareza para a sua vida, entendimento na palavra. Então não se deixe alienar por nada. Começa a pensar no que é falado para você. Não, quando a pessoa fala algo para você, não aceita de primeiro e faz com que isso seja verdade sua. Ela falou isso, é a verdade dela, ela tem autoridade, então essa é a verdade, pronto, acabou. Não, pensa, será que é isso mesmo? Busca na palavra entendimento. Busca por conhecimento. Porque é um perigo muito grande você deixar se alienar. Você está entregando aqui, como falou, aqui o significado, é você transferir a sua propriedade para outra pessoa. Você está dando o seu direito de pensar, o seu direito de agir para outra pessoa fazer isso por você. E a pessoa que está alienada por adversários, está escravizada, sendo usada para guiar os cegos, pode te levar para o abismo, porque um cego não pode guiar o outro. Ambos cairão no abismo. Isso é um perigo muito grande. Abra os seus olhos espirituais. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer te aprisionar na religiosidade. Você vai lá para mesa branca, eu não vou falar o nome, ou para outras religiões que invocam o demônio. Você está achando que ele é bonzinho, que ele vai cuidar de você. Ele usa até você para fazer mal para outra pessoa, sendo que você pensa que ele não vai fazer para você. Ele vai destruir você e a sua família. E além dele te usar, ele vai destruir você e a sua família. O inferno não foi feito para ser humano, foi feito pelos diabos, seus adébitos. Mas pela desobediência, pelo pecado, o homem está indo para lá.
Depois da morte, segue-se o juízo, já era. Você tem oportunidade agora de mudar. Satanás, ele é o pai da mentira, ele é enganador. Ele está te enganando. Falando para você coisas que faz com que pareça ser bom. Se você tiver uma vida boa, ajudar o próximo. Sobre várias religiões eu estou falando aqui. Se você ajudar o próximo, se você tiver uma vida boa, você vai vir numa pessoa melhor, você vai se reencarnar numa pessoa melhor. É mentira, não existe isso. Você está alienado pelos padrões que foram impostos em você. Isso é mentira. Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele sabe o que você perdeu, ele tem ódio do que ele perdeu, no caso. Ele sabe o que ele perdeu, ele tem ódio. Ele não quer que ninguém vá para lá. Cada dia que ele lembra do que ele perdeu, ele fica com mais ódio, com mais fúria. Ele vem com mais ira para destruir. Porque ele sabe o que ele perdeu. Você acha que ele quer que você vá para lá? Ele te usa aqui, aí você acha que está por cima, depois ele te arranca tudo e até a tua alma. Aí você vai viver na tormenta, não vai ter mais... Você tem esperança enquanto tem vida, depois que morre, segue-se o juízo. Não tem outra. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é fiel e verdadeira. É um livro de sabedoria de milênios, um único livro que de geração em geração ele permanece fiel. Várias religiões podem colocar sua Bíblia, mas a palavra, a única palavra verdadeira é a Bíblia Sagrada, que foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Ela não muda. Ela não muda. E a Bíblia diz que ai de quem tirar um tio dela ou acrescentar. Ai de quem. Então esses que estão fazendo vão pagar muito caro. Então fica com a verdade da palavra. Cuidado com a religiosidade. Você também que acha que está na igreja, que já está salvo, cuidado com a sua vida. Não se aliene, não fica alienado a padrões que foram impostos em você. Pesquisa, busca por entendimento, por conhecimento. Essa é a verdade. É isso mesmo que Deus quer de mim? Pensa, que a sua mente pensa. A sua mente foi feita para isso. Para você pensar, para você raciocinar. Não fica em estado de fugiu a palavra agora da minha mente. Inércia. Você pode buscar por entendimento, por conhecimento. Porque se você colocar homens acima de Deus, você já está pecando. Se você viver só no padrão que foi imposto para você ali, naquele círculo ali vicioso que não muda, não há mudança, não há transformação de vida, está errado, precisa ter transformação, precisa ter mudança. Mudança de caráter, de comportamento, de vida, de tudo. Tudo é transformado quando Jesus entra. Tudo. Não tem como você vir para ele e continuar a mesma pessoa. Você está alienado. Se você permanece o mesmo no pecado, negociando a sua vinha, se você quebra padrões, princípios o tempo todo, você está se alienando às armas do adversário. Esses comerciais tão chatinhos. Eu gosto de colocar o louvor, fundo musical, mas entre os comerciais aí atrapalha. Então, que nessa manhã você possa ficar bem alerta, bem atento o que Deus está falando, o que Deus tem feito na minha vida. Cada dia Ele está falando comigo coisas que eu fico espantada, eu fico, meu Senhor. Quando você fala assim, Deus entra, arranca tudo que não presta, quando você dá essa autoridade para Ele. E o que for para me arrancar, me ensina, mostra, me abre os meus olhos. Ele faz. Ele mostra tanta sujeira que você fica envergonhado. Quando você está falando alguma coisa que não condiz o Espírito Santo, na hora ele te constrange e você se sente tão envergonhado. É por isso que não tem como
você viver em Cristo e ter a mesma vida, não tem como. Porque o Espírito Santo, ele é amigo. Ele veio para nos corrigir do erro e da justiça, nos direcionar, ele está aqui para isso. A Bíblia diz para você não ignorar o Espírito Santo, e o que mais a gente faz é ignorar ele o tempo todo. A gente pega o controle para a gente, quer fazer tudo do nosso jeito. Não é assim. Não quebra princípio, não dá jeitinho. Não pode fazer isso. Você está indo cada dia mais e mais para o buraco, para a perdição. E a Bíblia diz que vai ser dia de surpresa, aquele grande dia. E vai ser mesmo. Quantos vão falar assim, Senhor, vai se espantar. Eu estava lá, que eu pregava no teu nome. Eu expulsei demônio no teu nome. Aí o Senhor vai falar assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vai ser triste demais, vai ser ranger de lágrima e ranger de dente. Por quê? Estava alienado ao padrão desse mundo. O Deus desse século cegou o entendimento de muitos. E até quem pensa que está lá, se não tiver guiado pelo Espírito Santo, se pecar, errar e não está nem aí, continua fazendo, continua dando jeitinho, continua quebrando princípio, e se vestindo de bom moço, de boa moça, e achando que está arrasando, vai ser triste demais. Então não se deixe alienar, não se deixe escravizar. Porque Satanás ele veio para isso, para te aprisionar na religiosidade, na idolatria, na feitiçaria, na promiscuidade. É preciso você quebrar os padrões desse mundo, sendo transformado na sua mente. Sai desse conceito, sai da alienação. Cuidado com a alienação. Essa é uma arma poderosa que Satanás usa para te aprisionar. Sabe quando você se depara com alienação? Quando você descobre se você está alienado ou não, presta atenção no teu jeito de pensar, no teu jeito de falar. Se você está só repetindo o que foi imposto, sabe? Presta atenção nos teus conceitos. Traz para você hábitos novos, novidade de vida. Se a pessoa fala algo para você e você de primeira já acredita, já passa a ser a tua verdade, você pode estar sendo alienado, cuidado. Igual os professores de faculdade, essa ideologia de Karl Marx, diabólica. Esse homem diabólico que veio para guiar os cegos ao abismo, distorcendo tudo. E aquilo ali se torna verdade nas faculdades, nas escolas. E acaba você se alienando, tomando como verdade coisas que não são verdade. Então precisa tomar cuidado, não se alienar, não deixar se aprisionar por fábulas, por mentira, por homens. Nós precisamos buscar a luz da palavra, a verdade, e viver nela. E viver nela, porque os dias são maus. Tudo que você está vendo acontecer é o princípio das dores. A Bíblia já se cumpriu 70%, acredito que 70%, pelo que eu ouvi dos estudiosos, 70% dela já foi cumprida. Se você for lá para o livro de Daniel, você estudar o livro de Daniel, foi cumprido, tintim por tintim. Está sendo, né? Falta o último rei. Não sei se é o pé de prata. Tem a cabeça. Eu não lembro muito bem, mas é muito complexo e muito profundo. Mas eu entendo que já foi cumprida a maioria. Se você parar para estudar com pessoas, até pessoas estudiosas mesmo, da palavra, peça ao Espírito Santo para te ajudar, para te orientar, para que você não caia no erro da alienação.
para você se alienar e deixar de raciocinar com o seu raciocínio, deixar de pensar e ficar alienado no pensamento do outro. Entregar o que você tem de mais profundo, de mais poderoso que Deus te deu, que é o poder de pensar, de agir por si próprio. Você entrega isso para outro, você está entregando a sua propriedade para outro, você está entregando o que você tem de valor, que é a sua identidade, para outro. Isso é um perigo muito grande. Espero que você compreenda isso. Isso é um perigo muito grande. Você pode estar caindo numa armadilha sem fim. Você pode ir muito mais além. O Senhor te fez para ir muito mais além. Você é um ser inteligentíssimo. A excelência dele. Ele é grandioso demais para que você fique aprisionado nesse mundinho, nesse círculo de dor. Você carrega dor, você carrega peso, rancor. Não precisa ser assim. Abre o seu coração para ele. Rasga o teu coração para ele. Bom dia. E Deus, ele vai fazer uma obra extraordinária na sua vida. Se você deixar, se você abrir seu coração, não se aliena a nada. E caminhando aqui para o final, eu escrevi muita coisa, mas eu saio de tudo que eu escrevi. Eu escrevo, mas aqui eu falo o que está no meu coração, que o Espírito Santo, eu deixo fluir pelo Espírito Santo. No início eu me perdia porque eu queria fazer como eu estava aprendendo lá com meus instrutores, eu queria ser até como eles, sabe? Eu queria ficar falando palavras bonitas. Aí o Senhor vem trazendo para mim clareza. Mônica, seja simples, seja humilde, seja você mesma. Você não precisa imitar ninguém, você não precisa ser ninguém, seja você mesmo, na sua essência. Isso foi tão libertador para mim, isso tem sido tão libertador para mim, que eu não me preocupo mais em agradar as pessoas, não me preocupo mais em falar tudo que está no texto, assim, sabe? Só abro meu coração e deixo fluir o que já está dentro, que eu tenho colocado para dentro. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se eu estou cheio de vida da palavra dele, eu vou colocar para fora o quê? A palavra, a vida. Então eu não posso ficar presa num texto, eu não posso ficar presa em... Senão eu vou estar alienada também, as pessoas. Então nós temos que ter um cuidado muito grande. A alienação, ela vem para te aprisionar. É uma armadilha poderosa que Satanás usa para te manipular. Seja na religiosidade, seja na idolatria, na feitiçaria, seja no sistema. Ai, que susto. É a Raika sem vergonha abrindo a porta. Vai lá fora, Raika. Ela abre a porta com a patinha dela, dá um susto. Ali, ela até a cortina tá impedindo dela entrar. Vai lá pra fora, vai, Raika. Raika. O que eu estava falando? Ela até me atrapalhou aqui. Esqueci a Raika. Depois eu boto ela pra fora. Ela tem costume de entrar devagarzinho e subir no sofá. Eu não gosto de cachorro dentro de casa por isso. E aí, nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque o que Satanás mais usa, essas ferramentas para nos aprisionar, tudo que vem para te aprisionar, para te escravizar, é para que você não compreenda o seu potencial e para que a sua identidade não seja ativada. Porque Satanás sabe o potencial que você tem. Ele sabe quem te criou. Ele era um anjo de luz. Ele sabe a grandiosidade de que Deus é. Deus não ia fazer um ser que não pensa, um ser que fica aprisionado, que fica à mercê do que os outros falam, que entrega o seu pensar para outra pessoa, que entrega o seu agir para outra pessoa. Não, Deus não ia fazer isso com você. Deus te fez uma pessoa grande, forte, poderosa, capaz. A Bíblia fala isso, você é forte e corajosa.
Em Deus você pode todas as coisas, porque Ele é que te fortalece. E porque nós nos sentimos tão pequenos, tão incapazes, com tanto peso. Isso é armadilha de Satanás. Ele está te alienando para que você não descubra a sua verdadeira identidade, porque ele sabe, se você descobrir, você vai pisar na cabeça dele. Porque Jesus te deu poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E ele não quer que seja assim. Ele quer que você fique no seu mundinho de dor, que você só enxerga dor, que você não se enxerga. Então não olha para as circunstâncias, porque as circunstâncias também ela vai te paralisar. Tá doendo? Tá difícil? Parece que nada tá mudando. Começa a declarar teus lábios. Começa a trazer para tua mente o que te dá esperança. Eu não vou ficar desse jeito, a minha vida não vai ficar desse jeito. Eu não aceito essa situação. A minha casa é abençoada, meus filhos são abençoados, meu esposo é abençoado. A minha vida é abençoada. Começa a declarar o que você quer para a sua vida. Começa a declarar no tempo de hoje, no Kairos. O Kairos é do Senhor, o Cronos. Deixa eu ver se eu estou trocando, peraí. O Cronos é o nosso tempo, o Kairos é do Senhor, isso. O Cronos, nós estamos vivendo no Cronos. Então acessa o Kairos. Acessar o Kairos é você acessar o dia de amanhã, mas o que você quer viver hoje. Você já tem que acessar hoje o dia de amanhã. Não fica ansioso, porque a Bíblia diz, não fica ansioso pelo dia da manhã. Mas você precisa trazer para o dia de hoje esperança no que você quer para o seu amanhã. Não que você vai fugir do hoje, você tem que estar presente no dia de hoje. Você tem que ser feliz e grato pelo que você já tem. Por mais que a tua vida esteja uma bagunça, tá difícil, você não está vendo solução, procura olhar os pontos positivos do que você tem, que ainda você pode agradecer. Porque se você olhar só para a dor, pelas circunstâncias, você não vai conseguir sair desse mundo de dor e sofrimento. Então, peraí, tá tudo uma bagunça, peraí, mas eu estou de pé, eu estou respirando. Senhor, eu te agradeço por estar de pé. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está me dando força para suportar essa adversidade. Então, comece a agradecer pelas pequenas coisas. Porque se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar sobre o muito. E você tem que ser grato pelo que você já tem, ser simples, humilde. Quebrar o padrão desse mundo. Porque o mundo quer te colocar um padrão de que você tem que ter, de que você tem que ter, de que você tem que ter. E não é assim. Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. Ele quer te dar abundância em tudo. Mas primeiro Ele quer construir aqui dentro de você algo poderoso, que o dinheiro que a traça não corrói. O que está construindo dentro de você precisa ser na dor. Por que precisa ser na dor? Para as sujeiras sair, para a rapina sair, precisa ser na dor. Não tem quando você vê aquela cana passar ali no moinho, aí passa uma vez, aí passa outra vez, e quando você vê o bagaço daquela cana ali, você vê como você toma aquela cana doce, igual o mel. Assim somos nós. Para a sua essência ser doce, ser pura, você precisa passar pelo moinho. Não uma vez, 2 vezes. Chora, geme, mas agradece, glorifica, mesmo chorando. Porque Deus está construindo algo poderoso dentro de você. Se você está pedindo, se você está clamando, se você está buscando, Ele vai fazer, Ele não mente, a palavra dele não mente, Ele é fiel, justo e verdadeiro. Tudo que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele não mente, Ele não erra, Ele não chega atrasado. Nós que achamos que está demorando. Mas no Kairos de Deus, Ele já nos vê pronta, Ele já nos vê preparada, Ele já nos vê sarada, edificada, para ir edificar outras vidas. Nós estamos aqui no Cronos, olhando para a nossa dor, para o nosso mundinho, mas Ele não, Ele olha para a sua imensidão, para a sua expansão. Ele é grande, Ele é poderoso. Então Ele já te vê curado. Então, para terminar, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, se é algo que eu preciso... Ah, tá. Para você sair, se você está alienado, você precisa assumir o controle da sua mente, da sua vida. Não deixar que ninguém faça isso por você.
Você não pode ser manipulado, deixar se manipular, deixar se levar por pessoas. Você tem autorresponsabilidade pela sua vida. Você vai entregar isso a Deus, Ele vai pedir conta. Você não vai poder dizer, Senhor, naquele grande dia, foi a culpa de fulano, foi a culpa de ciclano. Quando você é adulto, você tem responsabilidade pela sua vida. Ninguém pode ser culpado. Até as pessoas que te feriram, você que permitiu, você que deixou entrar. Então, tenha a autorresponsabilidade de jogar fora o que não é para ficar, que não presta, vai, joga fora os lixos, deixa embora o rancor, a mágoa, e viva com autorresponsabilidade, com autoconsciência, quebrando os padrões desse mundo, vivendo a verdadeira palavra que Deus quer para você. O que Deus quer para você? Tem pessoas que nem sabem o teu propósito, nem sabem o que Deus quer para ela, tá? Igual um barco balançando para lá e para cá. E isso, você está sendo presa fácil para o adversário. Ele pode te manipular, te deixar dúvida. Então você precisa saber, peraí, se eu aceitei Jesus, se a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, se Jesus enviou os 12 discípulos de 2 em 2 para ir curar enfermos, salvar, libertar, é isso que Ele quer de mim e de você. Ele não enviou os discípulos? A gente fica botando um monte de coisa e é tão simples. Você já tem o teu propósito definido aí. Como Ele está fazendo na sua vida, faça por outros. É só isso. Mas a gente complica tanto. Satanás, com as armadilhas dele, com o sistema dele, com a alienação dele, nos paralisa que a gente fica esperando cair do céu ou Deus descer do céu para vir falar para a gente o que é preciso fazer. E não é assim. Ele vai falando para você no percurso, no meio do percurso, parado. Ninguém vai encontrar Deus. Deus não fala com ninguém parado, ninguém extasiado. Deus, Ele é movimento, o céu está em movimento. Tu vê as árvores estão em movimento, tudo está em movimento. A cachoeira, a água lá, ela está em movimento. Tudo está em movimento. A água parada, ela apodrece. Então Deus quer que você esteja em movimento para Ele revelar para você o teu propósito. É no movimento, você fazendo para Ele. Peraí, como que eu vou fazer para Ele? Se você não tem coragem de falar na live, mas não vai entrar ninguém, eu não estou nem aí. Se entrar, se não entrar, vai ficar gravado. Eu estou fazendo o que Deus colocou no meu coração. Eu não tenho compromisso com pessoa, eu tenho compromisso com Deus. Quando Ele achar que eu estou pronta, no tempo dele, Ele quiser trazer pessoas, é Ele que faz. Então, se for para falar para uma pessoa, 2, eu vou abrir a minha boca e vou falar, não estou nem aí. Então, se você não tem coragem de se expor, vai no WhatsApp, procura uma pessoa, uma amiga que está passando por um problema, que te procurou. Um dos sinais de que Deus quer usar você é quando alguém manda uma mensagem para você e você começa a conversar com a pessoa e a pessoa começa a se abrir para você falar do problema dela. É um sinal de Deus que você precisa ajudar essa pessoa. É o que Deus tem feito na sua vida, você tem que passar para essa pessoa. Não, tenha fé, mesmo que esteja na adversidade, mesmo que tua vida está um furacão, você está no olho do furacão, a palavra, ela não mente, você tem que estar sustentada na palavra, na verdade. E se você está sustentada na palavra, na verdade, você vai conseguir. Se você está firmada na palavra, na verdade, você vai conseguir passar para outra pessoa. Nem que seja um versículo. Não, peraí, Deus mandou te dar esse versículo aqui, posso orar por você? Não fica esperando orações, palavras poderosas para orar, não, é simples. Deus, abençoa minha irmã. Senhor, tu tá vendo o que minha irmã tá passando. Jesus, eu te peço e eu oro pela família dela, pela casa dela, restaura. É só isso. Só que nós complicamos demais. Seja simples e deixa o fluir do Espírito Santo, porque Deus vai cobrar de você, como vai cobrar de mim. Várias vezes eu passei por pessoas na rua e o Espírito Santo falava comigo, vai lá, fala isso. Ou vai lá dar um abraço. E eu fui covarde. O Espírito Santo falou para mim algo que me marcou muito. Eu não lembro a pessoa, não lembro a situação, só sei que isso me marcou. Quando eu passei e não falei, o Espírito Santo falou assim, essa é a única oportunidade que tu teve com essa pessoa, você não vai ver essa pessoa nunca mais. Me doeu tanto, que hoje eu fico, Senhor,
Quando ele quer falar, eu, Senhor, mostra-me, dá clareza, dá força, tira a covardia, porque a gente se acovarda. E vai que aquela pessoa morreu, eu não sei, ou vai que eu nunca mais vou ver aquela pessoa. E eu não falei, isso vai ser cobrado, isso me dói muito, porque vai ser cobrado. O que Deus está fazendo dentro de você é para você passar para frente, que vai ser cobrado. Nem que seja no WhatsApp, você não precisa mostrar o rosto, mas fala do que Deus está fazendo na sua vida, porque isso vai trazer para você cura. Quanto mais você se entregar, mais você falar, mais você vai ter autoridade. E você precisa falar do que você já passou, das suas experiências, tá? Porque você tem autoridade de tudo que você passou, ou que você está passando. Se você está passando por um momento de dor, vamos supor assim, um divórcio. Passando por um momento de divórcio. Mas se você está firmado na palavra, na verdade, se você sabe que você não teve culpa, porque o divórcio, né? Se um não quer, se a pessoa te traiu ou te... Eu, no meu ponto de vista, tá? Não estou falando da palavra. A palavra ela dá a carta de divórcio pela dureza do coração do homem. Mas, no meu ponto de vista, divórcio, ele está respaldado em traição, em maus tratos. Maus trato psicológico, pessoas narcisistas, psicopata, que você corre risco de vida, nesse sentido, e na traição. Você tem respaldo para se divorciar, no meu ponto de vista. Agora, fora isso, você tem que ir até o fim com essa pessoa. E se te traiu, você... É bom que ainda se perdoe, a palavra diz, né? Se foi várias traições, várias sujeiras, daí a Bíblia diz que quem deita com prostituto, prostituta é. Ou prostituto é. Então, se a pessoa está se prostituindo, se você deitar com ele, você também vai ser prostituta. Então, aparta-te disso. Mas se foi uma traição, se teve arrependimento, a pessoa se arrependeu, é bom que se perdoe. Luta pelo teu casamento, luta pela tua vida. Mas se você está num contexto que eu estava falando do divórcio, eu estou passando por essa dor do divórcio. Mas, mesmo você passando pela dor do divórcio, se você tiver respaldo na palavra, se você estiver firme na palavra, você tiver certeza de que você está limpa nisso, de que a pessoa que fez, você está firmada na palavra, você tem certeza de que Deus vai restaurar, está te restaurando e já está fazendo, você tem autoridade para falar para outra pessoa que está passando, que vier até você chorando. Não, eu estou passando por isso, isso e isso, e olha o que Deus tem feito. Eu estou sendo forte, Deus tem me dado força. Já era para mim ter me matado, já era para mim estar depressiva numa cama, mas olha o que está acontecendo comigo. Eu estou tendo força para trabalhar, eu estou tendo força para fazer meus afazeres, eu estou de pé, eu estou respirando. Então traga isso para outra pessoa ver o que Deus já está fazendo na tua vida. Você já está de pé, já é um milagre. Então, a alienação, o inimigo usa dessas armadilhas para te aprisionar. E quantas pessoas doentes nós estamos visto? Quantas pessoas doentes? O Deus desse século cegou o entendimento. Nós temos visto que as pessoas estão doentes e estão gerando crianças doentes. As crianças estão mais depressivas, as crianças estão mais com crise de pânico, crise de ansiedade. É muito grande. Não é grande a palavra que eu ia falar. É muito... Meu Deus, fugiu a palavra. É muitas pessoas passando por isso. É muita gente doente. Por quê? Porque o Deus desse século cegou o entendimento de muito. E uns vai ferindo os outros. Se a criança passa por algum período de dor, de sofrimento na infância, isso vai trazer traumas para a criança, para a vida adulta, vai ficar doente. Mas a cura, a vida, a salvação ainda, a esperança para a sua casa, para a sua vida. Não deixa de orar, não deixa de clamar, não deixa de ter fé, de dobrar seu joelho, de clamar, de pedir socorro a Deus, porque Ele entra em qualquer situação. A palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir intenção.
do coração. Ela é apta para discernir pensamentos. Toda criatura está nua e patente diante dela, essa palavra. A palavra é fiel e verdadeira. Você pode buscar socorro nele, que ele vem e te socorre, ele cura, ele restaura. Mas há um processo, há um tempo de lapidação, primeiro em você, depois externa para a tua casa. Mas precisa ser dentro de você primeiro. Você precisa ser curada primeiro. E daí então, com a cura, ai, Jesus, você não pode ficar à mercê do que a pessoa fala para você. Você não pode deixar o controle da tua mente para que outros dominem você. Você tem que ter o controle da tua mente. Deus te deu esse controle, Deus te deu autoridade na tua vida. Você não pode dar isso para terceiros, deixar as pessoas te dominar, te controlar, te manipular. Não. Você tem autoconsciência, você tem que ter autoconsciência. Você tem autorresponsabilidade de si mesmo. Usa essa autorresponsabilidade, traga para você a sua identidade. Eu sou filha amada do Pai, eu sou imagem e semelhança de Deus. Fala todos os dias para você, até você passar a acreditar isso de verdade. Você precisa declarar isso até você acreditar nisso de verdade. Eu sou amada de Deus. Não deixa Satanás te manipular, te enganar com as mentiras, com os sofismas dele. A mentira, de tanto falar, ela passa a ser verdade, é um sofisma. Não é verdade. E os padrões desse mundo veio para isso. É isso, os padrões desse mundo é sobre mentira, é sobre manipulação, é sobre alienação. E Deus não te quer dessa forma, Deus não te fez para isso. Deus te fez para ser livre, livre de verdade. Livre do jugo. Não deixa o homem colocar jugo pesado sobre você. Se o jugo estiver pesado demais, não é Deus, porque o jugo de Jesus é suave, o fardo dele é leve. Se o homem está impondo para você, está pesado demais, não é Deus. Não deixa o homem te escravizar. Deus não quer escravo, Deus quer filhos livres. A palavra de Deus diz que todos os que creram, Deus deu direito de se tornar filhos. Até então todos são criados por Deus. Mas você se torna filho por adoção quando você abre o teu coração para Ele, deixa Ele entrar e fala: Jesus, eu te aceito. Quando você reconhece o Filho de Deus, que veio de carne, se tornou carne e ressuscitou o terceiro dia. Ele veio como um homem, se tornou carne e ressuscitou o terceiro dia. Se você reconhece isso, traz para a tua vida isso, fala: Jesus, eu te aceito, eu reconheço isso. Deus te dá o direito de se tornar filho dele, acabou, você é filho. E quem está na mão do Senhor, o diabo não toca. Quem é de Deus, o maligno não toca. As aflições, as lutas que tu está passando, é só para te lapidar, é só para te purificar, é só para te transformar, é só para te fazer mais forte, mais resiliente, mais persistente. É só para que teu testemunho glorifique o nome do Pai, não o seu. Para que o nome do Pai seja glorificado. E vai ser. Permaneça firme até o fim. Não abra mão. Não volte atrás. Não recua. Não venda a sua primogenitura, como lá, né? Saul, Isaac, Saul. Saul, gente, minha mente está... Saul e Jacó, né? Ih, agora embolou tudo. Nem lembrei, não lembro. Mas está lá na Bíblia, depois pesquisa. Que ele vendeu a sua Ih, até fugiu da minha mente agora. Me embolei. Ele vendeu o seu direito de filho, de primeiro filho, para o seu irmão. Da benção dele, ele deu para o irmão dele. Gente, nossa, eu sei direitinho dessa passagem. Isso fugiu da minha mente. Preciso de ômega 3. E não venda a sua primogenitura, o seu direito de filho. Não venda, não se venda. Não entrega isso de mão beijada para o adversário, para ninguém. Ninguém tem o direito de dominar a sua vida. Ninguém. Só quem tem autoridade sobre a sua vida é Jesus. Põe isso na tua mente, no teu coração.
Teu esposo não pode te escravizar, sua mãe, seu pai, ninguém pode te escravizar, seu pastor, seu líder, seu professor, ninguém pode exercer esse direito sobre você. Os seus pais você tem que honrar, seu esposo você precisa honrar sim, ser submissa. Submissão é estar sobre missão com a outra pessoa, missão. Deus tirou um homem, a mulher da costela de Adão, lado a lado, missão. Não tem nada a ver com o homem pisar na mulher, não tem nada a ver com a mulher ser maltratada, não é isso. Você não pode deixar ninguém tirar o que Deus colocou dentro de você. A sua autoridade de pensar, de agir, isso é seu. Você tem autorresponsabilidade disso. Não deixa ninguém te manipular, te aprisionar, porque isso vai ser cobrado de você. Ninguém tem esse direito. Quando você ouve alguma coisa, quando falam alguma coisa para você, pesquisa, vê se é isso mesmo. Não fica alienado, não fica aprisionado dessa pessoa, porque Deus não se agrada disso. Isso é a armadilha do adversário, para te manipular, para te aprisionar. Então vamos ficar muito ligados com a idolatria, com o pecado de feitiçaria. Satanás está te enganando, Satanás está te iludindo. Só há uma verdade, Jesus. Ele veio para desfazer as obras do diabo. O diabo é pai da mentira, ele veio para enganar. Ele veio para colocar os sofismas dele, as mentiras dele. E nós temos visto o mundo, como que o mundo está. A verdade passou a ser errada e o errado passou a ser verdade. Distorcendo tudo. Hoje em dia até boneca, bebê borne, está servindo como um padrão de família. Olha isso. Como que está distorcido, os sofismas, a alienação do Satanás. Ele é muito astuto. Pessoas frustradas, pessoas machucadas, feridas, que não teve família, que não constituiu família, não teve família, que mesmo que você não possa ter filho, você tem seu marido, você já é uma família, você pode adotar. Quantas crianças estão aí perdidas na rua? Quantos órfãos de pai, de mãe? E a pessoa vai pegar um bebê, uma boneca, para colocar como se fosse uma criança. Está distorcendo a realidade. Como é que pode uma coisa dessa? Quer levar a criança no hospital e quer que o SUS... Gente, é enlouquecedor pensar nisso. É louco demais pensar numa coisa dessa. Pessoas que colocam cachorro, sabe, como se fosse uma criança. Não que não devemos amar, tem aqui a raiva que a gente pega amor pelos bichinhos. Tem que cuidar assim, tem que tratar assim. Mas eu estou dizendo assim, é a dependência emocional. Não pode ter dependência emocional desse animal. Nós temos que saber que ele vai morrer, que ele tem uma passagem, que a vida dele não é eterna, é só um animal. Nossa vida é eterna. Daqui nós vamos para a vida eterna com Cristo. Se você tem Jesus, se você crer nele e for batizado, você já é salvo. Se você continuar honrando os princípios do Senhor, você já é salvo. Morreu, você tem vida eterna. Agora o animal não. Então nós precisamos parar com isso. É muita doença emocional, é muita dependência emocional, é muito sofisma, é muita alienação. Então nós precisamos tomar cuidado com essas coisas. Isso é a armadilha de Satanás para te aprisionar, para aprisionar as vidas, para as vidas não viver a realidade. Ele está distorcendo para a pessoa sair fora da realidade. É pessoas falando que é animal, uns falando que é porco, outros falando que é galinha, outros falando que é cachorro. Gente, comendo ração, vivendo como bicho. Isso é presa fácil para adversário. Ele está distorcendo a identidade da pessoa, para a pessoa não viver a verdadeira identidade, não descobrir o seu potencial. Essa é a armadilha do adversário. Distorcer para que a pessoa não descubra o seu potencial, a sua identidade. Não tenha plenitude em Cristo. Então você precisa ter plenitude em Cristo, na palavra dele, na verdade dele. Não deixar os sofismas, as mentiras, os enganos te paralisar. E que Deus te abençoe nessa manhã. Acho que eu fiquei muito tempo aqui, eu nem sei, acho que já passou de 1 hora. E que o Senhor te abençoe a tua casa, abençoe a tua família.
Que o Espírito Santo de Deus continue. Nossa, já é 9h09. Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a tua casa, a tua família, a tua vida. Que o Senhor continue trabalhando no teu ser, trazendo luz para você, trazendo vida, vida em abundância, que as cadeias sejam quebradas, que os grilhões sejam quebrados, que os anjos do Senhor desçam agora sobre a tua casa e quebra todo o principado, toda potestade, toda investida do adversário, todo laço do passarinheiro, toda peste perniciosa, tudo que estava te aprisionando, te alienando, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu profetizo libertação, salvação para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Eu profetizo um dia de paz, uma semana de paz, de vitória, de novidade de vida. Eu profetizo água pura do trono de Deus correndo sobre o teu ventre, sobre a tua casa, sobre a tua vida, e te lavando e te purificando de todo sofisma, de toda mentira, de todo engano. Se você abrir o teu coração, Deus vai fazer uma obra linda, poderosa, porque Ele começou a boa obra e Ele é fiel para ir até o fim. Permaneça firme com o Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Beijo, meus irmãos. Beijo, Cláudia. Deus te abençoe, minha amiga.